E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Sou Rodrigo Brasileiro, você está na Confederação Monarca do Brasil. Hoje, dia 10 de abril de 2020, mais um dia aí de quarentena, que aí a gente está todo mundo subjugado. Eu já estou vendo que meu cabelo, a única coisa boa é que meu cabelo está crescendo, só que ele cresce do lado e não cresce em cima, né? Hoje mais uma live super especial com a Júlia, já vou até... E aí, pessoal que está entrando, já vou colocar o título da live. Os poderes e... representação nacional com Júlia Bittencourt. Deixa eu fixar aqui o comentário para a galera saber o tema. Pronto. Júlia já está entrando, já vamos... Então, pessoal, se você estiver vendo essa live pelo YouTube, já peço que curta e compartilha, porque isso ajuda demais o trabalho da Confederação a difundir a causa parlamentarista. Júlia? Tá me vendo? Não, eu tô vendo um vulto aí, tem um fantasma. Ah, agora eu tô. Tá me vendo? Agora eu tô te vendo. Cadê o colar? Galera aí tá parabenizando pela live de ontem, eu agradeço muito aí o carinho de vocês que estão nos acompanhando. Deixa eu tirar aqui do treme-treme. E aí, Júlia, como é que você está, menina? No dia que eu aprender a mexer nisso daqui, o Império vai ser restaurado. Então... Ah, então falta pouco, né? Que você já tá craque, né? Você já tá aí, já tá da casa. Aliás, você já é da casa, né? Com certeza. E aí, pessoal, animados com a quarentena, todo mundo aí com a mentalidade e a mente boa? Porque eu já tô ficando doida aqui presa. Eu também, né? Mas é bom a gente fazer essas lives, porque acho que assim, isso distrai a mente, acaba sendo uma interação social para a gente, faz a live, para quem assiste, e uma forma também de gastar o tempo aprendendo conteúdo, já que todos nós somos ativistas, cada um dentro aí de uma posição, com uma estratégia, com um jeito de agir, mas todos nós somos ativistas, né? Então, esse conhecimento geral é importante que a gente adquira. E hoje, Júlia, eu já andei lendo aqui, só quero fazer uma pergunta, não precisa explicar, só precisa dizer só de sim ou não. Você vai explicar hoje o poder moderador, sim ou não? Não. Ah! Eu tava... Então, só lá para frente. Eu vou seguir a ordem da Constituição Imperial, tá? Enquanto eu Então... tenho muito tempo de quarentena, né? Porque a gente está chegando no artigo 12, né? Mas é porque, por exemplo, o próximo tema é as câmaras, né? Que é o Poder Legislativo. Aí eu vou falar, aí vai falar, eu acho que tinha uns 20 artigos de uma vez, porque eu vou falar de todo o Poder Legislativo. Né? Então, assim, Entendi. por artigo, vou falar por títulos, tá? Por exemplo, a gente está aqui no título 3, né? Agora, o terceiro título, que é dos poderes e representação nacional. Aí o próximo é o poder legislativo, que tem um monte de artigo. Eu vou falar de todo o poder legislativo do Império, uma pensada só. Aí depois o poder executivo, depois o poder moderador, judicial, aí eu falo tudo de uma vez, só. Entendi. Júlia, então já para a gente começar, eu já vou fazer a primeira pergunta que me deixou intrigado, porque caso o pessoal não saiba, a Júlia ela me informa mais ou menos o que ela vai falar. Eu tenho aqui o meu livro da Constituição do Império no Kindle, e eu dou uma lida até para saber o que perguntar e para a gente poder conduzir a live. Primeira pergunta que eu faço, Júlia, é título terceiro dos poderes e representação nacional. Qual seria a definição jurídica de poder e definição nacional antes de você começar a destrinchar os artigos? Eu acho que é importante, aí acho que não sei se tem pessoas novas que estão entrando aí na live, eu acho importante só me apresentar primeiro, né? Ah, claro, porque você já está de casa. Até minha vizinha está me vendo hoje. Um beijo aí para minha vizinha, Luciana. Um beijo grande. Beijo, Luciana.
Mas acho importante só mencionar rapidamente aqui, né? Eu sou aqui de Brasília, eu sou a diretora de comunicações do MPCI, do Movimento Brasília Capital do Império. Fui uma das fundadoras e fui a primeira presidente também aqui do nosso movimento. Sou advogada e especialista em direito público, tá? E nós estamos fazendo aí uma série estudando a Constituição Imperial de modo bem jurídico, tá? Fazendo uma análise bem crítica. Nós estamos falando do que era bom, do que era ruim, do que poderia mudar, o que poderia permanecer. Eu estou tentando seguir aí a linha mais jurídica e imparcial, para ver realmente se a Constituição Imperial era boa, se não era, as dúvidas do pessoal. E aí nós estamos já, é a quarta live hoje, e nós vamos estudar, seguindo a Constituição Imperial. Quem tiver a Constituição Imperial, já pega ela, para a gente continuar a nossa sequência de estudos, tá, pessoal? Hoje nós vamos estudar os poderes, no título 3, tá? Dos poderes e representação nacional. Então, eu vou dar uma pincelada para as próximas lives, que eu vou dividir entre poder legislativo, judicial, moderador e executivo. Vai ter 4 lives, se tudo der certo aí, falando desses poderes. Se a quarentena continuar... Mas se não continuar também, a gente pode continuar. A gente pode também, em nome de Jesus, estamos juntos. Então, repete a pergunta para o Marnato. Qual seria a definição técnica de poder e representação nacional? O poder é aquilo que está escrito na Constituição mesmo, né? Você pode olhar aqui tanto na Constituição da República quanto na Constituição atual. Poder é aquilo que vai ser delegado. Eu vou mencionar isso, eu vou pedir para você quartar um pouquinho essa sua pergunta, porque eu vou mencionar ela, tá? Vou explicar melhor ela lá na frente. É até uma pergunta bastante interessante. Tá, só mas eu vou mencionar ela. Só para aprender. Mas só assim para o pessoal... Mas só para o pessoal começar a entender, e quem não é da área política ou da área jurídica, entender, os poderes são aquilo que a população, e eu vou explicar isso, a população delega ou transfere para os governantes, tá? Então, hoje na República nós temos 3 poderes, que é o poder executivo, que quem é o chefe hoje é o presidente Jair Bolsonaro. Nós temos o poder judiciário, que hoje quem é o presidente é o Dias Toffoli, né, o ministro Dias Toffoli, do STF. E nós temos o poder legislativo, que é exercido pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional, ele é dividido em 2 partes, vamos dizer assim, para o pessoal entender, que é a Câmara dos Deputados, que o presidente é o Rodrigo Maia, e o Senado Federal, que quem é o presidente é o Alcolumbre, né? Senador Alcolumbre. Então, só para o pessoal se situar aí. Mas no Império, nós tínhamos 4 poderes, que era o poder legislativo, o judiciário, que tinha um outro nome, mas tinha o poder judiciário, o moderador e o executivo. Hoje nós temos 3, mas no Império nós tínhamos 4. E aí, pessoal, quem tiver aí com a sua Constituição, pega aí, mas quem não tiver, vou botar aqui uma lista, sempre para o pessoal já ir compreendendo, tá? No título 3, fala o seguinte, artigo 9º, no título 3, fala o seguinte: a divisão e harmônica dos poderes políticos é o princípio conservador dos direitos dos cidadãos e o mais seguro meio de fazer efetivas as garantias que a Constituição oferece, tá? Então, como eu vou seguir a linha que eu estou seguindo sempre, que é qual? Eu vou pegar palavra por palavra para explicar para vocês o que é esse artigo na prática, e se hoje ele estivesse em vigência, como é que ele estaria sendo aplicado. Vou interpretar para vocês, pessoal. É o seguinte... Aqui na Constituição agora da República, tá? Na nossa Constituição atual, fala o seguinte, vou pegar aqui para vocês. No artigo 2º fala o seguinte: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário, tá? Então, já para vocês começarem a entender aonde eu quero chegar. Já na Constituição Imperial, nesse artigo que eu acabei de ler, no artigo 9º,
fala o seguinte: a divisão e harmônica dos poderes. Aqui está falando que os poderes, eles deveriam ser harmônicos, ou seja, deveriam ser, eles deveriam conversar entre si, eles deveriam respeitar um ao outro, deveria haver uma harmonia entre todos os poderes. E a Constituição hoje da República, ela menciona essa mesma palavra, harmônicos entre si. Tá? Então, lá na Constituição do Império, em 1824, essa palavra é igual, já vinha sendo expressa na Constituição, que mostra, mais uma vez, como a Constituição era bem moderna para a época, tá, pessoal? Então, tá. A divisão devia ser harmônica. Então, lá no Império, os poderes, eles tinham que ser harmônicos entre si. E aqui entra um ponto bastante interessante, que eu quero que vocês prestem atenção, para não perder a linha de raciocínio. Olha o que fala aqui. Os poderes políticos, ou seja, o que é os poderes políticos? Legislativo, executivo, judiciário e o moderador. Eles, juntos, os quatro, eles formavam um princípio conservador. Aí você vai falar assim, Júlia, mas eu não sou conservadora, por exemplo. Mas o conservador que vem aqui não é a ideologia conservadora, liberal, não é nesse sentido. O que vem aqui, o que ele queria expressar, é que os poderes juntos conservam, ou seja, mantém, e aqui eles continuam, os direitos dos cidadãos. Então, não é num sentido ideológico de, o governo é conservador. Não. É num sentido de manter, conservar, aquela ideia de continuidade que na monarquia tem. Então, os poderes juntos, os quatro, lá no Império, os quatro juntos, eles formavam uma única força, que essa única força, ela tinha como princípio conservar os direitos dos cidadãos, tá? Então, todo mundo tinha, e que direitos eram esses? É aqueles que eu já mencionei aqui, já tem umas pinceladas, que estão lá no artigo 179 da Constituição Imperial, que eu já tenho aqui algumas pinceladas. É aquele que não pode perseguir por religião, é aquele que você tem direito à propriedade, à segurança, à liberdade, e tantos outros que eu vou mencionando ao longo das nossas lives. Então, os quatro poderes, eles tinham como princípio, como foco, como proteção, conservar e manter esses direitos a salvo, resguardados, tá? Então, é uma questão bastante interessante, que isso não é mencionado, né, não é positivado na nossa Constituição assim tão expressamente, tá? Ele é mencionado implicitamente, mas aqui na Constituição do Império, eles queriam manter isto, então eles deixaram isso bem explícito. E isso só em uma frase, quase uma oração aqui. E continua. Então, assim, o primeiro princípio da união dos quatro poderes era esse, conservar os direitos individuais. Mas ele tinha um segundo princípio também, que era o quê? Que era o meio, a união deles era o meio mais seguro, então era uma garantia, era uma certeza de que as garantias que a Constituição trazia, elas iam ser cumpridas. Ou seja, a Constituição ia ter a certeza que ela ia ser cumprida, porque havia harmonia entre os quatro poderes. Tá? Então, é um ponto muito importante. Então, essa união, essa harmonia e a independência também dos quatro poderes é que mantinha tanto a garantia dos direitos individuais como a eficácia da Constituição Imperial. Tanto é que a Constituição Imperial ficou em vigência por 65 anos, tá, pessoal? Foi a Constituição que teve mais vida aí durante esse período da nossa história. Então, é um ponto muito interessante que eu acho bem legal. Você quer fazer alguma pontuação, Rodrigo? Não, eu quero que você já fale do poder moderador. Eu tô aqui, olha, Júlia, eu estou me segurando porque eu tenho tanta pergunta para fazer, mas eu sei que eu tenho que me controlar, porque assim, você vê numa linha de raciocínio. Se eu começar a fazer todas as perguntas que eu quero, só vou falar na live. Mas eu acho bacana que... Oi? É bacana a gente considerar que a gente está falando de uma Constituição que já defende a manutenção
dos direitos individuais, isso no começo do século XIX, né? E a gente está hoje no século XXI, e eu não vou falar o nome do governador para não falar que eu estou perdendo o suprapartidarismo, mas a gente vê que por causa da pandemia, como alguns governadores eles estão agindo com uma grande relativização dos direitos individuais, de um ponto que eu vou falar como médico, que eu fico preocupado, que eu fico questionando assim, será que não estão usando um problema real sanitário para muita coisa que está lá dentro sair do armário? Mas aí é outra colocação que eu vou conversar isso amanhã. Isso aí foi só um devaneio da minha parte. Questão. É uma outra questão que vale, né? Eu acho que é importante debater para a gente conversar sobre isso daí. Mas vamos falar então. Tem muito o que falar aí. Eu estou notando, Júlia, continua que eu estou notando aqui que você fala. Isso para mim é que é um curso mesmo. Eu encaro como uma forma de aprendizado mesmo. E um outro ponto importante, eu lembro que alguém me perguntou, foi na primeira ou na segunda live, se o Império ele era um Estado democrático de direito. E eu afirmei que era, e já mencionei alguns artigos que garantiam isso, mas esse artigo aqui também garante, mais uma vez, esse Estado democrático de direito. Ele fala que, olha, conservar os direitos dos cidadãos, os direitos individuais. Então, isso garante, mais uma vez, o Estado democrático de direito. Eu lembro que alguém me mencionou isso, me perguntou essa questão. E aí, seguindo aí, a gente leu o artigo 9 agora a gente vai ler o artigo 10, que fala o seguinte: os poderes políticos reconhecidos pela Constituição Imperial do Império, perdão, pessoal, reconhecido pela Constituição do Império do Brasil, são 4, como eu já mencionei para vocês: o poder legislativo, o moderador, o executivo e o judicial. Já fiz essa menção aqui com vocês, né? Que ele expressa aqui na Constituição, tá? Está escrito aqui que os 4 poderes são esses aqui que estão escritos, né? O legislativo, o moderador, o executivo e o judicial. Hoje, na República, lembrando a vocês, nós só temos 3, conforme o artigo 2º da Constituição da República. É o legislativo, o executivo e o judiciário. Aqui a diferença que o Rodrigo tanto ama é o nosso querido e amado poder moderador. Vai ter uma live, óbvio, exclusiva só para ele, porque ele merece. Esse poder é um poder muito interessante. Eu vou trazer aqui várias características, várias curiosidades importantes aqui. E, é claro, vou fazer uma análise jurídica de como ele poderia ser aplicado hoje, como é que ele teria uma função nos dias de hoje, mas não é para hoje, tá, pessoal? Vocês vão ficar aí na curiosidade. Mas continuando aqui. Então, o artigo 10 não tem muito o que explanar, né? Eu já explanei aqui o que ele é, para que ele servia. Agora, o artigo 11, ele tem umas peculiaridades bastante interessantes. Ele fala o seguinte, no artigo 11 da Constituição Imperial: os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral. Agora, mais uma vez, vou pedir aqui atenção para vocês não se perderem na linha de raciocínio, tá, pessoal? É o seguinte, quando ele fala que os representantes da nação são o imperador e a Assembleia Geral, isso mostra que o povo, tá, a pessoa, o cidadão brasileiro, ele tinha 3 modelos de proteção no Império. Ele tinha a pessoa do imperador, ele tinha a Câmara e ele tinha o Senado. Porque aqui não está falando apenas a Câmara ou apenas o Senado. Aqui está falando a Assembleia Geral. Tá? E aqui fala assim, olha, o que seria a Assembleia Geral? No artigo mais a seguinte, fala assim, olha, no artigo 14, a Assembleia Geral compõe-se de 2 câmaras, a Câmara dos Deputados e a Câmara dos Senadores. Ou seja, naquela época, o povo tinha 3 esferas de representação: o imperador, a Câmara dos Deputados e o Senado na época. Então, mostra o quê? Isso daqui é chamado de o imperador e a Câmara, ele tem, como eu posso dizer assim, é um sistema dualista, que chama. É um bicameral, porque assim, aqui a capa que entra
dois tipos de representação, que é o imperador e a Câmara, mas só que como o imperador ele exercia até determinado período dois poderes, que era o poder executivo e o poder moderador, ou seja, o povo ele era representado até um determinado período por três poderes, mas só por duas formas, tá? Vocês conseguem compreender isso? Porque, olha só, depois do decreto de 47, que reconheceu o primeiro-ministro e tudo mais, que é um outro tema, é parlamentarismo, mas até esse momento o imperador ele exercia tanto o executivo quanto o moderador. E aqui está falando que o imperador, ele é o representante da nação. Então, se ele é o representante da nação, e ele exercia tanto o poder executivo quanto o poder moderador, então, já contamos aí dois poderes que representavam o povo, tá, pessoal? O povo, que é o executivo e o moderador. Só que fala que a Assembleia também era um representante do povo. E essa Assembleia, ela se subdivide em dois tópicos, que é a Câmara e o Senado. Ou seja, você vê a representatividade, a força que o povo, que um cidadão tinha no Império. Eu já mencionei isso lá no artigo 1º com vocês, essa questão do que era o Império era a união do povo, e aqui, mais uma vez, eles estão essa reafirmação de que o povo é muito importante, o povo não é qualquer coisa, que o povo tem ele é o topo da pirâmide, não é o Estado no Império, e sim o povo. E aqui eles deixam isso, mais uma vez, bem claro, nesse regime dualista que eles chamavam. Júlia, eu fiquei numa dúvida. Em relação à representação do povo pela Assembleia Geral, havia uma hierarquia entre o Senado e a Câmara? Por exemplo, o Senado representava mais o povo que a Câmara, ou isso não é muito claro na Constituição? Eles tinham um grau de representação equivalente? Eles tinham, na prática, eles tinham uma representação igualitária, tá? Aqui fala o seguinte, só deixa eu pegar aqui, olha. Eu vou achar aqui logo em seguida, mas aqui fala, só para fazer um paralelo aí com vocês. Aqui na Constituição da República, deixa eu achar aqui, artigo 45. Na Constituição da República, fala o seguinte, olha só que interessante. No artigo 45 da Constituição da República, a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, ou seja, hoje aqui na República, apenas a Câmara que representa o povo, só a Câmara. No artigo 46 fala o seguinte, o Senado compõe-se de representantes dos estados. Lá no Império, quando eles colocam essa questão que os representantes da nação brasileira são o imperador e a Assembleia Geral, eles estão falando que tanto o Senado quanto a Câmara representam o povo, diferente do que é aplicado hoje. Hoje, só a Câmara que representa o povo. Lá no Império, as duas representam o povo. E que é uma questão aí bastante interessante. Às vezes, a gente não se atenta a esses pontos, mas que são de extrema importância, né? Porque você vai pegando as palavrinhas e vai interpretando elas, e você vai vendo a eficácia, porque como elas seriam aplicadas nos dias de hoje, faz toda a diferença, né? Quer ver? Eu queria muito achar aqui, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, rapidinho, pessoal. Qual você está procurando, Júlia? Ó, Júlia, eu vou te ensinar isso aqui, ó. Compra um Kindle, Júlia. Isso aqui, ó. Eu gosto de papel porque eu vou fazendo anotações. É toda rabiscada minhas constituições. Ah, tá. Não, o Kindle já não dá para fazer isso, mas você pode fazer acho que dá para fazer anotação no Kindle. Deixa eu ver. Mas depois eu vou achar. Se lá no final da live a gente tiver um tempinho, eu volto aqui e menciono esse artigo para vocês. Mas vamos continuar aqui para a gente não perder a linha de raciocínio. Tá? Então, esse artigo 11 traz essa questão, que eu já mencionei com vocês, que o povo ele tinha essa afirmação, ele estava no topo da pirâmide, tá, pessoal? Porque ele tinha como representante o imperador, a Câmara dos Deputados e o Senado, o que é diferente de hoje, que hoje a gente só tem a Câmara, só isso. E olha lá, né? Deixa eu fazer uma pergunta. O Poder Judicial, o Poder Judiciário,
ele não é considerado um representante do povo? Rodrigo, tem uma parte nesse poder judicial que eu já comecei a pincelar, já comecei a matutar ele, que eu vou falar lá na parte do poder judicial, mas eu vou mencionar como esse poder judicial ele era a garantia de democracia. Porque tem muitas pessoas que falam assim, o judicial não era democrático, porque os juízes eles não eram eleitos. Então, teoricamente, eles não eram democráticos. Mas quem escolhia os juízes era o imperador ou a Assembleia, dependendo da situação. E aqui está falando que a Assembleia e o imperador são representantes do povo. Então, assim, esses juízes, eles eram eleitos indiretamente pelo povo. Entendi. Mas, digamos assim, explicitamente não era considerado, pelo menos na Constituição de 1824, um representante da nação brasileira. Não, ele era um poder, tá? Ele era um poder, ele representava, mas ele tem essa questão aí que tem gente que fala que não era democrático, mas ele era sim democrático, porque havia uma eleição indireta, mas ele era sim um poder e ele representava sim, ele tinha praticamente as mesmas funções de hoje, claro, um pouco diferente por causa da época, mas ele tinha tanta representação quanto. Mas é que o poder judiciário, ele sempre, em qualquer Constituição nossa, ele sempre tem assim, um pouco de diferença, porque ele tem que ser aquele poder realmente imparcial, ele não é um poder político, né? É diferente do executivo e legislativo, que são poderes mais voltados para a política. O poder judicial não, ele tem judiciário, né? Ele tem que ter esse viés realmente fora da caixinha, brincar assim, né? Senão ele perde a imparcialidade dele. Claro. Então, vamos continuar aí. Então, o artigo... Vai para o 12 agora? A gente estava no artigo 11. Deixa eu já colocar aqui no meu Kindle. A galera abre seu... Eu vou ler aqui para vocês, pessoal. Artigo 12 da Constituição Imperial. Todos estes poderes, ou seja, que poderes? Poder legislativo, poder moderador, poder executivo e o poder judicial. No Império do Brasil, são delegações da nação. O que isso quer dizer, Júlia? Eu estou perdida. Vou explicar para vocês. Olha só, todos esses poderes, ou seja, os 4 poderes, no Império do Brasil são delegações da nação. Aí você vai falar assim, beleza, Júlia, acho que eu entendi. São delegações da nação. Mas o que é a nação? Lá no artigo 1º fala o quê? Olha só, pessoal, que coisa interessante. Quem escreveu essa Constituição, ele estava inspirado no dia. Estava inspirado. Porque ela se interliga em todos os momentos. Ela é autoexplicativa, que é muito interessante. Olha só, lá no artigo 1º da Constituição, eu já conversei isso com vocês, mas eu vou pegar aqui para provar para vocês, hein? Olha só, o Império do Brasil é a associação política de todos os cidadãos brasileiros. Eles formam uma nação livre, independente, ou seja, está falando aqui que a nação é a associação política de todos os cidadãos. Ou seja, o povo forma a nação, o povo é a nação, tá? E lá no artigo 12, fala o quê? Todos esses poderes, ou seja, o poder executivo, legislativo, moderador e o judicial, são delegações da nação. Ou seja, eles são delegações do povo. O povo delegou para esses poderes as atribuições que eles têm na Constituição. Júlia, aí você me... Oi? Então, pelo que eu entendi é o seguinte, esse artigo, mais uma vez, coloca o povo no topo da pirâmide, já que a nação é formada pelo povo, é a união do povo, e ela que delega esse poder tanto para o imperador representá-lo, quanto para as câmaras representá-lo. E aí, olha só que coisa mais interessante que eu vou mencionar aqui com você. Isso aqui é o pulo do gato, viu? Só eu que trago essas observações para vocês. Aqui no livro que eu já mencionei para vocês, Democracia Coroata, de João Camilo,
Olha que coisa interessante que ele fala aqui. Na República, quem quiser depois dar uma olhadinha, mas na página 103, tá, pessoal? Ele fala o seguinte: a República transfere o princípio de poder. Na Constituição do Império, apenas delega, tá? Ou seja, o que ele queria dizer aqui? Hoje, na Constituição da República, nós transferimos, o povo transferiu para os seus representantes os poderes, tá? Então, você, nós transferimos, nós tiramos uma parcela da nossa liberdade para poder viver em sociedade. É isso. Ou seja, nós transferimos. Porque em nenhum momento aqui, na Constituição da República, fala essa palavra, transferência, ou pelo menos eu nunca achei, mas é uma coisa implícita, tá? É implicitamente. Porque aqui na Constituição da República, ele impõe os poderes. Eles falam o seguinte, ó, são poderes, ou seja, é taxativo. Ele fala assim, são poderes. Aqui na Constituição do Império, ele fala assim, os poderes foram delegados, ou seja, só existe poder porque alguém nos delegou. Só existe poder porque alguém pediu para existir. Porque no momento que ele fala que delegou, aí eu fui procurar no dicionário a diferença de delegação, porque existe. A palavra transferência, no segundo dicionário brasileiro, ela diz o seguinte, que é mudança de lugar ou troca, ou seja, existe uma mudança implícita, uma mudança imposta. Já a delegação, ela é o quê? É uma concessão, agir em meu nome. Então, deixa eu explicar aqui para vocês não ficarem perdidos. Na República, está implícito que nós, os brasileiros, transferimos os poderes que nós poderíamos exercer para os poderes, tá? Ou seja, vou explicar bem fácil para vocês aqui. Eu, Rodrigo, você que está nos assistindo, nós transferimos para os 3 poderes da República, o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, para atuarem em nosso nome, tá? De certo modo, para fazer as leis, organizar o Estado, manter a ordem, tá? Mas só que essa troca foi uma transferência, porque na Constituição da República, ele impõe. Lá no artigo 2, ele fala, são poderes. No momento que ele fala são poderes, é uma imposição. Ele não colocou aqui, foi delegado, foi transferido, ele não colocou isso, apenas se impõe, são poderes. Então, nós tivemos que aceitar isso. Na Constituição do Império, ele fala o seguinte, os poderes do Império foram delegados, ou seja, existia o povo, e através de um consenso do povo, nós cedemos a nossa responsabilidade para os poderes do Império, que são o judicial, o executivo, o moderador e o legislativo. Ou seja, aqui houve uma concessão. Eu pedi para os poderes agirem em meu nome. Houve uma concessão. Olha, vocês agem em meu nome, mas só que ao mesmo tempo vocês precisam fazer o quê? Fazer leis para me beneficiar o povo, trazer ordem, equilíbrio, crescimento econômico. Então, para você ver a diferença, gente, quando vocês começam a estudar, isso é muito. Vocês podem falar assim, mas qual é a diferença entre transferência e legislação? Isso é muito importante. Isso é muito sério, porque isso é o princípio constitucional, entendeu? Então, assim, isso que eu trouxe aqui dessa transferência foi o Camilo que mencionou isso a primeira vez, tá? Isso aqui não foi, eu tirei, foi o Camilo aqui, como eu falei na página 103, ele menciona isso, que na República é uma transferência de poder, e no Império apenas uma delegação. Delegação, ela pode ser, se for o caso, eu mencionei, ela pode ser revocada. Transferência é muito mais difícil, porque já mudou de lugar, então é muito mais difícil. A delegação, olha, não está legal.
Pessoal, vamos esperar a conexão com a Júlia voltar. Estou dando uma pequena irregularidade. Para haver uma possível revocação. E isso é um Estado democrático de direito, isso é uma garantia que os poderes, que os direitos devem ser cumpridos, e ó, o cidadão vai estar de olho. Júlia, assim, eu analisando do ponto de vista médico a Constituição, a gente observa bem assim, o aspecto psicológico. Tinha um aspecto psicológico de realmente estabilizar uma nação, e a gente tem que lembrar que o período pós-independência foi um período conturbado, até para nascer o sentimento de brasilidade, para definir fronteiras, foi um período que a gente passou até por guerra, né? Hoje a gente falar em guerra é uma coisa completamente fora da realidade, mas naquela época, até pela própria instabilidade, já que todo mundo estava numa nova situação, e você vê que o aspecto psicológico de sempre colocar o povo, a nação, como a cereja do bolo e o poder central. Se a gente for colocar em 88, como a gente já tinha algum aspecto do marxismo cultural já um pouco entranhado, né, até no aspecto psicológico, eu começo hoje a observar, fazendo essas comparações, como você já tem aquele conceito diferente, que é o Estado e depois o povo, e não o povo e depois o Estado. Uhum. Mas pode continuar aí, que hoje não tô... Como eu mencionei aqui, ao longo eu acho que foi na primeira live, eu conversei, eu gosto de muito de mencionar essa questão, que a Constituição Imperial, ela é interessante porque ela é interligada, entendeu? Ela é um círculo mesmo, porque você está lendo, aí você acha um ponto que ela vai ser explicada, que ela vai ser conceituada, então, assim, ela é toda interligada, todos os artigos, eles fazem uma menção direta ou indiretamente entre si, o que é muito interessante, e quando eles gostam, quem escreveu, né, a Constituição Imperial, eu até brinco assim, eles gostavam de representar, de falar uma, duas, três vezes a mesma coisa, com outras palavras, para não haver outros entendimentos ou outras interpretações, porque acontece muitas vezes isso. O que acontece? A gente tem um artigo, mas um juiz interpreta de uma maneira, o outro juiz interpreta de outra, e aí fica tendo esse choque. Aqui, na minha concepção, o que percebe-se? Que não há essa possibilidade, porque se você tentar correr pelo caminho A, você vai chegar no mesmo ponto. Se você tentar correr pelo caminho B, você vai esbarrar nas mesmas limitações, ou no mesmo... Por exemplo, aqui é óbvio, o povo está no topo da pirâmide e não tem para onde correr. Não adianta o imperador querer revocar isso, a Câmara, o Poder Judiciário, não existe, porque para onde eles correrem, eles vão esbarrar em algum artigo que impeça isso, que impeça que os direitos individuais sejam revogados, que os direitos individuais parem de serem atuados. Então, assim, isso é muito interessante, é muito importante. Então, assim, é esse tipo de estudo que eu quero trazer para o pessoal. Porque quando questionarem a gente na rua, perguntando o que é a Constituição Imperial, você tem o que falar, você saiba o que falar, tá? Mas como eu sempre mencionei aqui, não é toda a Constituição Imperial que seria válida para os dias de hoje, tem alguns artigos que teriam que ser mudados, ser revogados, infelizmente, porque o tempo mudou e o direito é uma ciência que ela vive em transformação, né? Mas, assim, grande parte tinha que ser, sim, mantida, recepcionada, porque ela garante isso. Você vê esses artigos, até o 12, que nós já lemos até aqui, são artigos importantíssimos, são artigos que são aqueles artigos que garantem a harmonia, que garantem a estabilidade do entorno. Então, assim, é por isso Júlia, quando a gente mudar a Constituição, mudar o sistema e forma de governo e mudar a Constituição, você entende que esses artigos que a gente leu do 9 ao 12, que esses artigos seriam recepcionados, ou você acha que esses artigos teriam que ser mudados? Eu acho que provavelmente o artigo 5º poderia ter uma modificação, poderia vir alguma, tá?
talvez o artigo 2º poderia, em vez de província, poderia ter alguma mudança aí para status, ou talvez para alguma outra forma, porque acho que província não representa muito bem isso. Mas, assim, algumas palavrinhas, mas acho que, assim, no geral... Do 9 ao 12, do título 3, você acha que esse bloco ele poderia ser recepcionado desse que a gente acabou de ver? Ou que esses também teriam que ter alguma modificação? O título 3, perdão, ele poderia ser recepcionado na sua totalidade, sem mudar nem palavras. Ele é um artigo, assim, ele é um título perfeito. Só a grafia, né? Só a grafia, né? Só gravia, só ia botar aqui no Times New Roman, tamanho doce aqui negrito, pronto. Estava aqui perfeito. Chocalava no Word e imprime. Então, isso aqui o pessoal não precisava nem perder tempo lendo isso aqui, era só copiar e colar. Ctrl+C, Ctrl+V aí. Júlia, você acha que o artigo 12, todos estes poderes do Império do Brasil são delegações da nação, você acha que isso teria algum efeito psicológico em alguns políticos? Que eles iriam poderia ter, sim. Assim, mas assim, eu vou falar um pouco, vocês sabem, né, que eu tenho formação em programação neurolinguística, e como as palavras têm poderes. Como as palavras têm poderes. Eu acho que só esse detalhe, todos esses poderes do Império do Brasil são delegações, isso já começa a mudar a sua cabeça para você se colocar no seu lugar. Eu acho que tem muito político que, por influência do marxismo cultural, claro que a gente não tem aquele comunismo do Brasil, mas na cultura a gente tem o marxismo, haja vista que as pessoas celebram a Revolução Russa como se fosse uma coisa amplamente democrática, que dali foi um genocídio. Alguns falam tanto do regime militar, tendo sua razão em alguns aspectos, mas em relação a revoluções ligadas ao comunismo, as pessoas abertamente parabenizam. Você vê o Partido Comunista abertamente parabeniza a Revolução Russa, que foi na cara com o genocídio. Quando a gente começa a colocar essas palavras, são delegações da nação, isso vai te colocar... É aquela coisa assim, claro que você não muda tudo, mas já exerce um efeito psicológico de você se colocar no seu lugar, de que você está ali como representante do povo, e não como o povo sendo a sua sustentabilidade. Com certeza. Eu achei aqui uma parte aqui que eu gostaria de ler, que eu acho que às vezes é bem aqui na Democracia Coroada. Eu acho... Só para lembrar, gente, a Democracia Coroada, a gente tem esse livro digitalizado no Google Play, tá? Só procurar Democracia Coroada e dá para baixar 0800, tá bom? Só isso. Eu acho que no Kindle não sei se tem, mas pelo Google Play dá para pegar de graça. Mas para quem quiser ter impresso, né, que tem gente que gosta do papel, né? No site da Câmara dos Deputados vem, se eu não me engano, acho que é R$20, 25, é uma coisa assim, bem pouquinha, super vale a pena, porque ele é bem grosso, olha. E para mim, assim, monarquista que é monarquista, tanto com esse livro aqui debaixo, tá do braço aqui, viu, pessoal? Até com a Constituição debaixo de um e a Democracia Coroada debaixo do outro. Ele, pegando esse raciocínio seu aí, Rodrigo, olha o que o Camilo ele fala. O conceito central e que se fundava o regime imperial era a soberania, ou seja, o regime imperial, o regime do império, ele se fundava em alguns princípios, tá? O Camilo ele traz essa interpretação. Ele fala que era o seguinte: a soberania, a plenitude dos direitos políticos, residia na nação brasileira uma realidade composta de povo e Estado. Ou seja, o Camilo ele traz que a ideia central do regime era o povo e o Estado. E ele ainda coloca o povo aqui primeiro, viu? Só para uma curiosidade aqui. E ele fala ainda assim, olha, a vontade nacional originava-se na conjunção de duas vontades, a do povo e a do imperador. Aí você vai falar assim, olha, mas o imperador, então, ele tinha a mesma força de milhões de brasileiros? Aí o Camilo, ele continua explicando isso, ele fala o seguinte:
O imperador, como chefe e símbolo do Estado, representava a vontade coletiva frente à Assembleia. Ou seja, como eu e você vamos dizer que o Império foi restaurado e que nós estamos no Império, pessoal. Não, vamos dizer não. O Império vai ser restaurado. Isso aí é certo, porque a gente tem um modelo que deu certo no mundo versus um modelo, que é o presencialismo, que deu errado no mundo inteiro. Talvez com raras exceções dos Estados Unidos, que é um pouco diferente, que tem uma estrutura mais confederativa. Mas então, tipo, isso aí a mudança é certa. Eu já vamos pensar o seguinte, galera, quando a gente mudar, quando a gente conseguir, finalmente cereja do bolo. Continua aí, Júlia. Agora eu até perdi a linha de raciocínio. Peraí que eu vou... Dá para ficar calada, ó. Fica assim. Tá, lembrei. Faz uma outra. Olha só. O que isso aqui queria dizer? Queria dizer o seguinte. Eu li aqui, ó. O imperador, ele era o chefe e símbolo do Estado e representava a coletividade, né? A vontade coletiva. O que isso aqui queria dizer? Olha só, pensa comigo, pessoal. Eu, o Rodrigo e você não poderíamos estar todo dia, por exemplo, lá na Câmara, lá no Senado, acompanhando todas as aprovações de leis, de decretos. Isso é impossível, né? Porque nós temos que trabalhar, nós temos nossa vida. Mas, no Império, em uma monarquia, o sistema monárquico, ele tem aquela pessoa que vai fazer isso para você, que é a pessoa do imperador. Essa é a função dele. É ele ficar lá no Senado, ele ficar lá na Câmara, olhando para ver se as leis, os decretos, eles estão compatíveis com a Constituição, se eles estão compatíveis com os direitos individuais. Então, o imperador, ele não é apenas o chefe de Estado, ele é também a vontade coletiva, a vontade popular personificada em uma pessoa. É como se todos nós elegêssemos uma única pessoa para falar assim, olha, como a gente não pode ficar indo lá na Câmara todo dia, vai você e você faz a nossa função. Nós estamos delegando para você para agir em nosso nome, tá? Para ficar lá fiscalizando. Mas se você não fizer as suas obrigações, as suas atribuições, conforme nós queremos, que nós somos o povo, nós somos o coletivo, nós vamos te tirar do poder, viu? Era isso. É isso que acontece em uma monarquia. Não no Império do Brasil, estou falando em todas as monarquias, porque esse é um princípio basilar, tá? É um fundamento de uma monarquia. É isso que acontece. Nós, o povo, elegemos um representante para ficar lá fiscalizando as leis para ver se elas não estão sendo inconstitucionais. Nós mandamos um imperador, um rei, uma rainha, um príncipe, um duque, seja lá qual denominação ele tiver, para ficar fiscalizando por nós, que nós não podemos ficar todo dia lá. Nós não temos, às vezes, o conhecimento aprofundado de um tema jurídico, mas é função do imperador fazer esse estudo jurídico, ficar de olho, e nós delegamos para ele. E não sou eu que estou falando, porque está escrito na Constituição que nós delegamos os poderes aos representantes. Então, se os representantes não estiverem fazendo a função deles, nós temos que falar, nós podemos falar, porque a Constituição garante isso. Olha, você não está fazendo direito, eu vou te tirar. E isso acontecia, inclusive, com o imperador. Não era porque ele era o imperador que ele podia tudo. Não. Aqui está falando, na Constituição Imperial, é muito clara sobre isso. Ela fala o seguinte, todos os poderes. Aqui não está falando alguns poderes, aqui não está falando apenas o poder legislativo ou judicial. Não, aqui fala todos. Inclusive, e todos os poderes... o poder moderador. Inclusive o poder moderador. Inclusive o poder moderador e o poder executivo, que nós temos que lembrar que o parlamentarismo, ele só entrou no Brasil, foi reconhecido em 1847. Ou seja, aqui na Constituição Imperial está falando, ó, no artigo 12, todos esses poderes foram delegados. Então, o imperador,
a Câmara, o Senado, o Poder Judiciário e o Poder Executivo são delegados. Se não estiverem cumprindo com as funções deles, eles podem ser revogados e mudar. Então, não era uma coisa, não era absolutismo, não era antidemocrático, muito pelo contrário, a própria Constituição, que foi escrita por um imperador, trazia esses remédios constitucionais, trazia esses limites. Era um controle de constitucionalidade que a própria Constituição trazia entre si. Era um controle implícito, um controle diferente do que a gente conhece hoje, o difúcio concentrado, mas era um modelo, vamos dizer assim, de controle dos poderes, entendeu? Então, assim, é como eu falo, as palavras, elas falam por si só. Ela fala que todos esses... Então, assim, para vocês verem como essas questões são interessantes. E o Camilo aqui, ele trouxe essa questão do coletivo, que eu acho extremamente válida, né? Como eu mencionei já para vocês. O imperador, ele era a vontade coletiva personificada em uma única pessoa. Como nós não podemos ficar indo para lá, ele vai por nós, né? Ele lá na Câmara, lá no Senado, no Poder Judicial, e inclusive no exterior. Porque quando fala que o imperador é chefe de Estado e o Estado é o Império do Brasil, ele é a união de todas as pessoas, como, vamos dizer, por exemplo, um exemplo, pessoal, reunião do G20. Tu imagine botar 200 milhões de brasileiros dentro de um barco e mandar lá para um país para representar o Brasil lá no G20. Era impossível, não tem como. Então a gente manda o quê? A gente manda um representante. E quem é o representante? É um imperador, ele é a personificação dos 200 milhões de brasileiros, tá? Então é só que um exemplo aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar, tá? Então não tem como eu mandar 200 milhões de brasileiros para a reunião do G20, então eu mando uma pessoa, um representante. Quem é o meu representante? É o imperador. Aí vamos dizer que ele tinha que ir para o G20, não foi. Ficou em casa, a gente vai falar, olha, você não está cumprindo com a sua função, então nós vamos revocar a sua delegação. Isso é possível, isso é uma coisa que a própria monarquia, a própria Constituição falou. Então, muitas pessoas já me questionaram e podem questionar você, falando assim, mas se o imperador não fizer a sua função, já me questionaram isso. Você pode falar, a própria Constituição Imperial falava isso, falava que o poder são delegados, e se eles não fizerem a função deles, eu posso retirar. Isso está explícito. Então é muito legal isso. Eu amo a Constituição Imperial, gente. Júlia, eu também amo, e assim, como a gente ama a Constituição Imperial, o tempo passa rápido, né? Então já está chegando. Mas assim, a boa notícia é que... fico controlando o horário. Mas a boa notícia é o seguinte, que como eu acho que a gente já conseguiu encerrar o assunto, dá tempo de responder alguma pergunta. Eu sei que você gosta de responder pergunta, mas nunca dá tempo. Você quer responder uma pergunta hoje? Ou quer ler um comentário, Júlia? Júlia? Oi. Ainda dá tempo de responder uma pergunta. Quer responder alguma pergunta? Pode falar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem pergunta, né? Que o pessoal... Não, no pior que não tem pergunta hoje não. Acho que dá tempo, ninguém quer perguntar. O pessoal ficou lá em cima. Vou ver aqui. Gente, mas agora passar o dedo aqui em uma cacetada de perguntas. Só Jesus na causa. Júlia, escolhe aí, que eu não tô nem achando. Ai, você acha que eu sei mexer nesse negócio? Se eu mexer aqui, acabar esse aqui, desse treco aqui, sumir... Não, mas isso é difícil, porque assim, eu vou metendo... Aqui, olha, esse aqui, o FA 561 aqui tá pedindo. Cadê a sua? Que eu já me perdi aqui. Eu não vou mexer nisso daqui, não, olha. Não, então, olha, manda de novo, que a gente não vai conseguir achar as perguntas aqui. A monarquia defende o livro O Mercador? Não sei. O tema não é esse. Não sei nem que livro é esse. Eu acho que ele quis perguntar o livre mercado, é isso? Livre mercado? Na economia? Pode ser? A monarquia defende o livre mercado? É complicado a gente falar monarquia, assim, eu acho que assim, Dom Bertrand, eu acho que ele defende, mas deixo claro assim, que eu não sou porta-voz da Casa Imperial, então não falo pela família imperial,
Mas, assim, a monarquia é um sistema e forma de governo. É como você perguntar assim, a república defende o livre mercado? Depende, a república da Venezuela não. A república dos Estados Unidos defende. Então, é um pouco complicado. Agora, assim, o que acontece é o seguinte, como geralmente as monarquias parlamentaristas são estruturas, digamos assim, com melhor divisão de poder, geralmente a liberdade individual ela se faz um pouco mais presente. Tem uma pergunta aqui do Fá 5, sobre a eleição direta para presidente da província. Você quer falar sobre isso, Júlia? Acho que ainda tem algumas perguntas. Aí agora o pessoal pergunta de coronavírus na família imperial. Gente, só que respondendo rapidinho aqui, só para mencionar aqui os dois. A primeira questão é do livre mercado, só para não deixar o pessoal aí sem resposta. A Constituição Imperial, ela trazia no 179 a questão da propriedade, tá? Então, assim, se a gente pegasse uma interpretação mais ampla, a gente pode questionar isso, tá? Então, assim, o livre mercado, propriedade, são quase uns sinônimos. Então, assim, poderíamos aqui, essa função não seria uma função exclusiva do imperador, não caberia ao imperador falar que o Brasil é ou não um livre mercado, porque o imperador é chefe de Estado. Quem ia definir isso seria o primeiro-ministro, que é chefe de governo. Então, assim, eu acredito que seria assim, porque na Constituição Imperial, no artigo 179, traz essa questão de propriedade, e se a gente fazer uma análise mais ampla, a gente pode ver que essa propriedade pode se estender a bens em geral, né? Não é só a propriedade a nossa casa. E a outra do FA 561, que é sobre eleições, sobre a eleição direta para presidente da província, que ele fala aqui que não tem, pelo que eu entendi aqui. Eu vou fazer uma live exclusiva para eleições. Eu acredito que daqui se tudo der certo, né? Eu acho que vai ser daqui a 5 lives, acho que vai ser a nossa quinta, porque a próxima é poder legislativo, depois executivo, moderador e depois entre eleições. Então, está aqui a 4ª live depois dessa. Eleições é uma questão muito delicada. Depois do poder moderador vai entrar eleições, não vai entrar poder judiciário, não? O poder judiciário, perdão. Então, tem mais uma. Ele fala aqui, porque não tinha parlamentarismo a nível estadual. Realmente não tinha. E a questão de eleições ela é bastante complicada e é uma das partes onde, na minha opinião, ia ter que ter mais mudanças da Constituição Imperial. É nessa parte de eleições, de voto, de eleições de província, porque era muito, infelizmente, mas é porque, assim, por causa da época, isso era uma coisa normal, era uma coisa comum, era o que todos os países faziam, por exemplo, determinar salário para quem ia votar, então umas coisas assim. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui, essa questão que ele comentou aí, que ele fala o seguinte, ele fala aqui, eu acho que é esse artigo que ele quer mencionar, o artigo 73. Cada um dos conselheiros gerais constará de 21 membros nas províncias mais populosas. Também ele fala que de eleições fará na mesma ocasião. E tem aqui também, o presidente da província assistirá à instalação do Conselho Geral. Eu vou mencionar isso daqui, tá? Mas é que vai ser mais para frente, porque isso aqui é um tema muito... Ih, congelou. Congelou. Coração e esperar, porque eu vou falar sobre os presidentes da província, sim, mas vai ser um pouco mais... que não podia, como era dividida essa questão de voto distrital, porque no Brasil já teve voto distrital, tá? Júlia, apesar que essa questão veio à tona... Júlia, falta 20 segundos para encerrar a live, vamos encerrar. Se você estiver vendo no YouTube, curta e compartilha. Júlia, muito obrigado. Move Império e salve Dom Luiz! Tchau, pessoal!